Salve, salve, concurseiro de todo o Brasil! Está aqui novamente o Fox Concursos, eu, professor Júlio Reiser, o Tchê, justamente para trazer informação, notícia nova, não é, Tchê? Que notícia é essa? É isso aí, nesse quadro Focus News, trazendo aí a notícia sobre a suspensão da prova de escrivão, a prova para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Ficou naquele vai suspender, não vai suspender, vai suspender, não vai suspender. E após o decreto do governador do DF, a suspensão da prova aí da Polícia Civil do Distrito Federal. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro te orientar sobre o que fazer e tentar aí já tirar todas as dúvidas dos nossos alunos. Aqui nós já fizemos uma live no Instagram. Exato. Nós já recebemos justamente para acalmar o seu coração, tá? Vamos acalmar o seu coração, que é o que é mais importante. E ficou tão legal esse formato aqui que vamos fazer um Fox News toda segunda-feira? Vamos fazer toda segunda-feira, trazendo aí as notícias mais relevantes, mais importantes. Plantão também. Se tiver alguma parada, a gente faz plantão também. Comentários sobre notícias, jogo de búzios, previsão de futuro. Jogo do bicho. O que precisar. Vamos fazer uma transmissão de torneio de bocha. Mas o negócio é que essa notícia aí aconteceu o seguinte, para quem, né, você já deve estar sabendo, mas no dia 11 de março teve um decreto aí do governador do Distrito Federal mandando suspender eventos aí que acontecessem em público com mais de 100 pessoas por conta do coronavírus. E aí veio aquela pergunta, e a PCDF, né, como é que vai ficar? A própria PCDF se manifestou, né, por meio do seu diretor-geral, dizendo que isso cabia à Sebrasp, né? Exatamente isso. E aí a Sebrasp hoje decidiu, então, suspender o concurso. A gente está aqui para falar sobre isso, falar das consequências, o que a gente aconselha você fazer, o que aconselha não fazer, tá? Justamente para acalmar o seu coração, porque o concurso permanece do mesmo jeito. Tenho certeza que a sua vontade de ser polícia, de ir lá para o DF, passar na PCDF, continua do mesmo jeito. Você tem que aproveitar, porque você tem que ver isso, na minha opinião, como oportunidade. E uma coisa interessante assim, o pessoal ficou ali, poxa, muita gente reclamou, muita gente tá falando, não, isso é especulação, isso é intriga, por causa não sei do que. Gente, o lance é o seguinte, o decreto tá lá, entendeu? Realmente é um caso de preocupação, a mídia mundial tá divulgando isso aí, isso na Europa tá muito pior, os isolamentos na Itália estão piores do que a gente tá vendo aqui, tá? Então isso é fato, a gente tem que lidar com os fatos. Teve muita gente que já estava no trânsito aéreo para Brasília. Já está vindo para Brasília. Muita gente já chegou em Brasília. Só que diante disso aí, o que a gente tem que fazer? Infelizmente, não tem uma previsão. Hoje, dia 12 de março, não tem uma previsão da nova data. Tá. E aí, só uma observação de cunho pessoal, tá? Tem uma atitude de vencedor. Tem um velho deitado que diz assim, que se gritar, gemer, espernear, adiantasse, porco não morria, tá? E tem um velho deitado chinês que diz assim, se você tem uma situação que você pode resolver, fique tranquilo. Se você tem uma situação que você não pode resolver, fique tranquilo também. Veja que esse é um fator externo que independe da vontade de qualquer pessoa, tá? Em razão de uma pandemia, de um vírus chinês que está tocando foda-se no Brasil inteiro, cara. Então não adianta, você pode se indignar, teve gente ali na live falando mal do governador, que ele quer isso. Cara, tudo bem, você tem todo o direito de desabafar para acalmar seu coração. Agora, que isso não sirva de justificativa para você reduzir o ritmo, para você não ir fazer a prova, para você não realizar o seu sonho. E é para isso que a gente está aqui, para te dar o norte para aquele que tem atitude de vencedor, que está diante desse problema, e que vai ter que resolver esse problema. E é uma oportunidade assim, que a gente já viu por outras suspensões, lógico, tivemos já, no passado suspensão do concurso de escrivão da PF, que era 2012. Tivemos várias situações já. Tal. O que acontece? Muita gente desiste, tem muita gente que não vai fazer a prova daqueles 52 mil inscritos, tem muita gente que não vai fazer a prova na nova data, e para quem continua estudando, isso é uma baita de uma vantagem, pô. Exatamente, nós temos 3 tipos de aluno em situações como essa. Eu já passei por várias situações como essa na minha vida de concurseiro, inclusive o concurso do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, né, hoje que a Constituição está converteu, né, em Polícia Penal Federal, né, já teremos em breve a lei que regulamenta o cargo e fará a conversão efetiva desses cargos. Tá? Naquele concurso houve também cancelamento, só que foi diferente. A galera fez a prova, teve fraude lá em Brasília, certo? Aquela confusão do CESP, né? Aquela grande fraude que teve dentro do CESP à época, certo? E aí teve gente presa, gente que caiu algemada, foi uma tremenda confusão, e o concurso foi cancelado. Tivemos uma nova prova, tá? E aí nós tivemos 3 tipos de alunos, tá? O aluno que nem foi, tá bom?
Esse aí já estava fora. Normalmente é o aluno que também não estava se preparando. Só uma desculpa lá. Ou aluno que diminui o ritmo, tá? Porque ele desanima. Aluno fraco, cabeça fraca, tá? Com um propósito fraco na vida. Estava vindo bem, ele só quer um motivo para coxambrar. Parou. E o aluno que focou. Foi o meu caso. Fui aprovado entre os 40 do Brasil, aquela época 45, 46, não lembro bem, entre os 50 do Brasil. Por quê? Porque para mim foi como se nada tivesse acontecido. Porque o que eu podia fazer? E olha que eu fui de busão, hein, fazer essa prova. Foi de busão, de Corumbá a Campo Grande, fazer essa prova. Viajei 400 km pelo meio do Pantanal, nadei mais 200 e peguei uma piroga, sabe que é piroga? Aquelas de índio, aquela de índio, uma taboca de índio, atravessei mais metade do Pantanal, fui lá, cheguei todo molhado, cheguei nadando, trabalhei lá, fiz a prova, foi aprovado. Então, meu irmão, não adianta gemer ou chorar. Seu objetivo é ser polícia? Então, cara, continue focado como se nada tivesse acontecido. Esse é o nosso primeiro conselho. O nosso diretor de produção aqui, o Wagner, está pedindo para a gente lembrar também sobre as inscrições. Verdade. As inscrições não são reabertas, não. As inscrições não foram reabertas. É só o cancelamento da prova para remarcar a prova para uma nova data. Tá? Então, fica esperto aí. Poxa, eu não fiz a inscrição, será que eu vou ter oportunidade? Só para a prova de agente. A prova foi suspensa, ela vai acontecer numa data remarcada pela Sebrasp junto com a PCDF. Aí isso é importante você considerar e manter o ritmo dos seus estudos. Lembrar que a nossa superrevisão, né, que tinha acontecido já uma semana antes, acho que já prevendo isso, a gente fez a superrevisão antes, ela continua no ar no nosso canal do YouTube e você pode conferir, porque não vai ter mudança na estrutura de conteúdo, a prova já está impressa, está pronta já, né, só a data que vai ser remarcada aí. Exatamente. Então, essa é a nossa primeira orientação. Mantenha-se focado. Preferencialmente como se nada tivesse acontecido, tá? Se você, e aí é pessoal, tá? Eu faria. Se você quiser dar uma pausa, um descanso, essa semana aí estava focado, quero dar uma pausa. Maravilha, isso faz bem. Não é reduzir o ritmo, tá? A pausa, inclusive no nosso planejamento de estudo que a gente orienta, o lazer e o descanso é parte do planejamento. É também estudar. Tá, você chegou no sábado à noite, cumpriu a sua programação, quebrou tudo a semana inteira, aquele sistema de recompensas e punições. Exato. Né? Cumpri agora a minha recompensa, ir ao cinema, tomar uma gelada nesse sábado à noite. Maravilha. Se você quiser, nesse período, já que você está quebrando tudo, está pronto para a prova, dá uma pausazinha aí para descansar, esfriar a cabeça, maravilha. Mas na segunda-feira que vem já volte dando voadora, como se o mundo não existisse, estudando desesperadamente. Claro, dentro do seu planejamento, respeitando as limitações do seu corpo, tá? Então é possível. Se não quiser, também não precisa. Cai dentro, irmão. Jogue duro, tá? Com relação, à situação de quem fez reserva, passagem, como é que está funcionando aí? A gente tem um aluno aqui, a nossa colaboradora, né? Kelly, né? Nossa aluna Kelly, aluna eterna Focus Concursos. Aluna Focus Concursos, né? Coração, aí logo coração, PCDF. Desde sempre, a Kelly está aqui com a gente e agora trabalha aqui com a gente. Tá bom, Kelly Parker, né? O Carneirinho tá falando aqui pra mim, tá falando aqui do estúdio, que é pra mandar um abraço pro pessoal da edição lá. Um abraço pro pessoal da edição, pessoal dos carente, estúdios aí. Pessoal da edição aqui é pessoal carente. Vocês não Carneirinho o pessoal principalmente. fica falando aqui lá no Twitter, aqui, ó, fica um comentário, a gente tá falando com vocês e fica aqui, ó, as vozes. Parece que a gente tá tendo um contato com vocês. Todo mundo pedindo abraço. Manda um abraço aí pro Carneirinho. Vozes, Carneirinho é o mais carente. É isso aí. Então, a Kelly, por exemplo, acabou de entrar em contato e conseguiu um voucher da empresa Azul no mesmo valor. Ainda é prejuízo? Pode ser considerado prejuízo de certo ponto de vista, mas é um prejuízo menor, ela já ficou felizona. Já tá bom. Então, se você não embarcou, você consegue no mínimo um voucher do mesmo valor. Nessa hora tem que ter muita calma para você entrar em contato com as companhias aéreas, com o hotel que você fez reserva também, explicar a situação, lembrando que isso conta com a boa vontade dos estabelecimentos, com a boa vontade da empresa aérea e boa vontade do hotel. Lembrando que não existe um amparo 100% legal nesse sentido, de que a empresa é obrigada a alguma decisão, porque é uma desistência voluntária por conta de uma força maior.
né? Então, mas as empresas estão sendo bem solidárias em relação a isso. Os hotéis estão sendo solidários, as empresas aéreas também estão sendo solidárias. Basta você entrar em contato com o hotel que você reservou, onde você deixou ali a sua reserva pronta, com a sua empresa aérea, tentar deixar isso em aberto, lembrando que pode sair a qualquer momento uma nova data, previsão de uma nova data. Existe uma certeza que pelos 5 dias prorrogáveis por mais 5, de acordo com o decreto, os eventos com mais de 100 pessoas não deverão acontecer. Mas, em se tratando do coronavírus e a sua alta taxa de transmissão, vale a pena a gente também considerar que qualquer hora esse cenário pode mudar, pode piorar o cenário. Pode piorar, entendeu? Pode melhorar. Como pode também vir uma notícia de controle. Daqui a pouco a gente vai falar da previsão de data e aí eu vou colocar o meu posicionamento. O Tia, como professor de atualidades e geopolítica, vai colocar também com o conhecimento dele, tá? Para que nós possamos fazer uma projeção, te explicar sobre novas datas. Com relação a possibilidades contra a empresa aérea, contra o hotel, contra aquilo que você gastou, é possível você, se não ficar satisfeito com o que for acordado, pedir para a justiça. Claro. Tá? Então você pode ingressar na justiça, é motivo de força maior, tá? Essa questão da voluntariedade não é tão voluntário assim. Né? Exato, não é voluntário, mas o que eu quero dizer é que a gente tem uma situação porque onde... a empresa também não tem culpa. Exatamente. Só que veja bem, se você tratar as pessoas com educação, porque não adianta gritar, gemer e chorar, cara. O funcionário da Azul lá, ele também é funcionário, ele nem sabe o que está acontecendo direito. A empresa, em determinado momento, vai dar uma orientação genérica sobre o que deve ser feito. Tá? Então não adianta chegar lá dando voadora, querendo bater, querendo brigar. Entre em contato na moral. Se não ficar satisfeito com o que foi acordado, entre na justiça. Vá ao PROCON, procure seus direitos. Não tem problema nenhum. Tá? Lembrar que você tem prazos, então quanto mais rápido você fizer essa solicitação, melhor. Não deixe para amanhã. Já tente resolver hoje, tanto com a empresa aérea ou empresa de ônibus, quanto com os hotéis. Tá? Então, o primeiro procedimento que você deve fazer é esse. Entrar em contato para reduzir um pouco o seu prejuízo. Só que tem um detalhe importante. Todo mundo vai ter prejuízo, não tem jeito. E aí o aluno mandou, professor, eu não vou ter mais dinheiro para ir de avião. E aí, tia? Nesse caso aí, você não conseguiu contato com a empresa aérea, uma restituição, uma coisa assim, infelizmente é o que a gente sempre fala. Você consegue estudar sem dinheiro? Consegue, tem vídeos no YouTube, tem aulas. Agora você tem que ter uma reserva. Essa é a verdade. Tem que ter uma reserva para sua viagem, para o seu deslocamento, para o seu curso de formação, entende? Infelizmente não há muito o que fazer nesse caso. Isso vai muito do seu planejamento quando você decide estudar. Por isso que a gente sempre alerta. Organização financeira não é só para o estudo é o menor dos gastos, é o menor dos investimentos. Agora, você não consegue negociar uma viagem sem pagar nada. Você não consegue negociar lá, eu vou fazer o curso de formação, mas eu estou sem dinheiro. Tem como vocês vender fiado para mim? Não tem como fazer essas coisas. Por isso que a organização financeira, o planejamento pessoal é de suma importância nesses casos. E aí tem um detalhe importante também, tá? Não consiga ir de avião, vai de ônibus, cara, vai de jegue. Pé, de jegue, vai de jegue, vai bicicleta. nadando, vai correndo. Ó. Eu passei na prova da Polícia Civil de Brasília em 2004 e eu fui de Corumbá. O Wagner vinha de golfe pra cá? O Wagner vinha de golfe pro trabalho? Então, que é bem pior do que faz de ônibus. Bonde aí, ó, faz um bonde aí, vai de carro. Cara, o que você não pode é deixar de fazer essa prova. Para de arrumar desculpas. Como eu estava dizendo, foi aprovado em 2004 e eu fui de busão. Meu irmão, pense numa viagem de Corumbá a Brasília. Pesquisa aí, para em Campo Grande, faz baldeação, é farofa. E aquele ônibus cheio de gato, cachorro, cabrito. E eu fui aprovado. E detalhe, eu fui 4 vezes em Brasília, porque as 4 etapas foram em datas diferentes e foram todas no DF. E eu fui as 4 vezes de ônibus. Ônibus furou pneu, ônibus quase bateu. Foi uma tremenda confusão. E eu fui aprovado, cara. Então, se não consegue de avião, tô sem grana, deu zica, o voucher deu problema, não deixe de fazer a prova. Vá de busão, tá? Vou demorar 24 horas. A Kelly ali veio falar pra mim. Falei, cara, vai de busão. Não, vou demorar, chegue 24 horas. É melhor demorar 24 horas, chegar quebrada ou não fazer a prova? Exatamente, é isso aí. Agora, se conseguir ir de avião, se conseguir manter o plano, se tem aquela reserva, maravilha, parabéns para você. Se não, o que você não pode é deixar de fazer essa prova e nem as outras que virão. Ou então também, vamos jogar esse papo reto aqui também, né? E se também começar a achar muito entrave, então desiste logo, porque a gente prefere que você desista antes de fazer a prova do que entrar lá na PCDF um cagão. Porque quem vê isso como um empecilho, quem vê isso como um grande problema, é porque não está preparado para enfrentar os desafios da segurança pública no Brasil, meu amigo. Então não tem momento de choro não, pronto, foi suspenso, agora cabe a você continuar e ter todo o nosso apoio ou desistir e amargar para o próximo. Então, para encerrar esse assunto, procure imediatamente hotel e empresa aérea,
Tranquilo? Já faça a sua programação financeira para o próximo. Se não der, vá do jeito que der, vá de buzu. Se não tiver jeito, então desista, não era para você. Próximo ponto, data da prova. Qual será a possível data da prova? 2 possibilidades que o CESP pode tomar agora. Não estou falando da data, mas ações do CESP. Fazer uma projeção e marcar uma data que pode ser remarcada, tá? Ou então deixar em aberto. Isso por quê? Pela imprevisibilidade na evolução dessa crise, Exato, não é? Exatamente, é isso aí. Eu acho até que é muito prematuro a CESP marcar uma nova data, porque certeza. O vírus ele tem se comportado, pelo menos nos outros países, assim. Ele começa no Brasil, lembra? O primeiro caso de coronavírus no Brasil, de repente, pá! Dezenas de casos já. Ele vai chegar no seu ápice e aí, a partir de então, ele começa a recuar. Já está acontecendo na China, né? Exatamente. Na China já recuou, Coreia do Sul recuou. Então, o Brasil ele ainda está na fase de ascensão do vírus. Para que a decisão seja eficiente, efetiva mesmo, ela precisa ser tomada depois que pelo menos o vírus estabilizar. Eu acho ainda que a Sebrasp vai esperar isso aí para não correr risco de remarcar, mais gente se deslocar e aí ter que desmarcar em cima da hora. Então, por enquanto, que fique claro, é impossível saber a nova data. Mesmo porque medidas mais restritivas ainda podem ser tomadas, tá? Tranquilamente. Como, por exemplo, bloquear, impedir as pessoas de se deslocarem entre estados, entre municípios. É possível que isso aconteça sim. É uma medida mais radical, mas na Itália, por exemplo, está acontecendo isso agora. A NBA cancelou os jogos. Isso envolve situações... a gente está falando de milhões de dólares envolvidos. Os voos para os Estados Unidos cancelados. Você tem vários eventos públicos. Eu, por exemplo, estaria indo para Portugal no mês que vem e já assimilei a pancada. Talvez não dê para ir. Segue a vida. Então a gente tem que esperar. A melhor coisa é isso. Só que lógico, o Fox Concurso vai informar você, a gente vai ficar antenado, siga as nossas mídias sociais. Fica de olho. Para você receber as notícias em primeiríssima mão que a gente vai estar passando para você. Então tá bom? Da próxima data, quando será? Não tem possibilidade de saber. O CESP pode marcar, mas aí não será uma data definitiva. Ou, como eu te disse, muito provavelmente o CESP vai esperar uma nova previsão de alguma coisa para essa crise, para poder remarcar essa data, tá? É isso aí. Próximo ponto importante. E outros concursos, Tia? Olha, é a mesma coisa. Assim como aconteceu no DF, pode ser que aconteça em outros estados. Tá? Então a gente pede aí para vocês bastante atenção, sendo que grandes concursos aí federais nós não temos na pauta, né? Era esse da PCDF, mas tem PC de outros estados que muita gente se inscreve, tem a PM Paraná que muita gente está empolgada e o edital está prestes a sair, mas aguardem, fiquem no aguardo aí acompanhando as novidades, porque pode impactar sim. Veja que lançar edital não espalha coronavírus. Exatamente. Espalha? Não espalha. Lançar saiba não, né? O edital não tem problema. Quando se abre o edital, vem coronavírus em você? Não vem, nem pela web, nem online, não vem. Então isso não atrapalha a publicação de editais. E o interessante é que as provas, caso você sofra alguma alteração, te dá mais tempo de estudo, pô. Isso não tem problema nenhum. Veja então as próximas provas para você identificar a possibilidade de cancelamento ou não. Quanto mais próxima a data da prova, maior a possibilidade de cancelamento. Quanto mais longínqua a data da prova, menor a possibilidade, mas os órgãos, como eu disse, vão aguardar chegar o mais próximo possível para tomar essa decisão. Mas você já tem que estar preparado para não ter esse geme-geme, esse chora-chora que está acontecendo agora em razão da galera ter sido pega de surpresa, não é isso? Então agora é manter os estudos, manter o ritmo e saber que aquilo que não depende de você, né, é óbvio, na verdade, aquilo que não depende de você não deve gerar preocupação, não tem que gerar ansiedade. Se você não pode resolver, não adianta se preocupar, como o Marcelo Adriano falou, que é esse velho ditado em chinês, né, em mandarim, que fica que é isso aí. Se não depende de você, não se preocupe. E aquele ditado em latim também. Refrescar os anos patorums laguna es. Exatamente, que quem refresca cu de pato é lagoa. Só para finalizar aqui, os concursos que estão por abrir edital, tá? Que tem edital para sair aí, o edital pode sair normalmente, e aí a galera já vai pensar na prova levando isso em consideração. Exato. Eu, por exemplo, lançaria um edital sem data de prova. Igual o Paraná é bom fazer isso, né? TJ Paraná lançou sem um edital... data de prova. Caraca, o TJ Paraná foi visionário. Foi visionário. Lançou um edital 3 anos depois foi a prova. Então, por exemplo, eu abriria o edital e não lançaria a data da prova e colocaria lá, conforme resolução da crise do coronavírus. Exato, pode ser que apareça isso também. Depende da mesma forma, tudo da mesma forma. Então, galera, espero que tenhamos... para finalizar. Tá, finaliza. O que fazer a partir de agora, então?
Voltar a estudar, cara, vida normal. Coisa que você não deveria ter parado de fazer, né? É isso aí, voltar a estudar, vida normal, foco na aprovação. Muita gente vai desistir e você vai quebrar tudo. Valeu, beijo no coração, até mais. Forte abraço, até mais.